unidade e honra também. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis. 2 Reis capítulo 4, do verso 8 ao 37. Está projetado aqui. 2 Reis 4, do 8 ao 37. Abra sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe, deixe ela aberta nesse texto, que nós vamos trilhar por ele. Deixa eu colocar na NA, para a gente ir na mesma linguagem. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. E ele a chamou, e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: eu estou bem vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. A mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu, e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia, e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos seus servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa para falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Com o seu marido? Com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte,
agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi filho ao meu senhor? Algum filho? Por acaso eu pedi ao meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém cumprimentar, você não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino se aqueceu. Eliseu se levantou, andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir à cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. O tema dessa ministração é: vai tudo bem? Vai tudo bem? Pergunta para o irmão aí do lado: vai tudo bem? O pastor Gênesis falou algo no começo. Ele disse assim: fala para o seu irmão, você está bem hoje, hein? Você está bem, não foi? No aspecto de que você está bonito, sim ou não? Só que tem uma música do grupo Logos que diz assim: as sorridentes bebendo as próprias lágrimas do coração. Muitas vezes nós nos esquecemos que os humoristas muitas vezes se tornaram humoristas para poder lidar com a dor, e que muitos deles são depressivos, alguns já tentaram suicídio, e alguns se suicidaram de fato, como Robin Williams, e outras pessoas, como esses dias o Jim Carrey, antes de aceitar Jesus, tinha tentado suicídio, e foi isso que o levou a Cristo. Hoje Jim Carrey é cristão. Você pode dizer amém? Então essa é a pergunta, queridos: como você vai? Como vai você? Está tudo bem? Tudo bem? Como vai? Olá, vírgula, tudo bem? Até o WhatsApp comercial já vem com mensagem automática: olá, tudo bem? Porque essa é uma maneira de você cumprimentar uma pessoa. Ela virou uma convenção social. Porém, em geral, ela não tem preocupação legítima. Porque o olá, tudo bem gera uma uma falsa preocupação com o outro, e aparentemente parece que o outro se importa com você. Logo, de maneira inconsciente, você se conecta com aquela pessoa, dizendo: o teu inconsciente, ela se preocupa comigo, ela está perguntando se eu estou bem. Mas em geral a preocupação não tem verdade, a pergunta não tem verdade, é um protocolo que aparenta que a pessoa se importa. Num mundo tão digital, tão conectado, num mundo de tantas pessoas, a maior dificuldade hoje é nós encontrarmos realmente quem se preocupa. E mais do que isso,
nós termos a pessoa que nós confiamos de falar como estamos de verdade. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Vai tudo bem? E eu quero falar sobre como que vai tudo bem. Para quem vai tudo bem? Para quem vai tudo bem? Primeira lição que essa mulher nos ensina. Primeiro, que essa mulher é chamada de a mulher sunamita. Ela nem tem o nome dela na Bíblia. Sunamita vem da palavra Sunem, porque ela morava numa cidade chamada Sunem, e Sunem significa lugar de repouso. Lugar de repouso. Sunem ficava localizada a sudeste do mar da Galileia, fica entre os montes Gilboa e Tabor, na planície de Jezreel, e era herança da tribo de Issacar. Essa mulher que habitava nesse lugar de repouso, Sunem, a cidade, por exemplo, Porto Velho, portovelhense, a mulher portovelhense, se fosse escrito hoje. Essa mulher, ela tem uma atitude de receber o profeta. Concentra no que Deus quer falar com você. Ela nota que sempre passa por Sunem, de passagem, um homem chamado Eliseu. E Eliseu, ele era o sucessor de Elias no Reino do Norte. Aquele profeta que tinha feito tantos milagres, mas havia subido numa carruagem de fogo. E Eliseu é aquele profeta que pede a porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu é um homem de Deus que você nota, quando você é uma pessoa de Deus, você transparece. Quando você é uma pessoa cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, as pessoas sentem a presença de Deus em você. Então aquela mulher, ela começa a vida dela a mudar. Sabe por quê? As coisas começam a ir bem quando nós atraímos a presença de Deus para a nossa casa. Quem quer que vá tudo bem com você? A primeira lição dessa mulher, para que vá tudo bem, atraia a presença de Deus para dentro da sua casa. E sabe como que ela atrai a presença de Deus para a casa dela? Não sendo indiferente. Quem aqui precisa de cuidado? Por mais que você seja adulto e velho, você precisa. Seu carro quebra, você precisa de cuidado. Você vai construir tua casa, precisa de cuidado. Você fica doente, precisa de cuidado. Você acorda de manhã, você também precisa de um abraço, ou dar um abraço. Vou perguntar de novo, quem aqui precisa de cuidado? Só que o detalhe, nós temos que lembrar da lei da semeadura em Gálatas 6, 7. Ninguém se engane, tudo que o homem plantar. Então um dos segredos de que você encontre no dia mau o apoio, ou no dia bom o apoio, ou que você encontre o apoio, é não ser indiferente. Aquela mulher vê Eliseu passando na porta da sua casa, e ela diz: ei, homem de Deus, vamos entrar lá em casa, vamos comer uma refeição. Se você notar em 2 Reis 4, logo no começo, no verso de número 8 e 9, você vai ver que ela insiste com ele. Ela insiste com ele para ele ir para a casa dela. Ele não se ofereceu para ir para lá. Ela insiste. Então depois da insistência dela, ele vai comer um pão na casa dela. Ele come uma refeição. Só que na sequência o texto diz que nas demais vezes, todas as vezes que Eliseu passava por ali, ele já ia para a casa dela, ou seja, criou uma amizade. Muitas vezes nós não notamos que o milagre acontece pelo serviço. O pastor falou assim: quem quer um milagre? Quem precisa de um milagre? Todo mundo, porque todo mundo precisa de alguma área da vida de socorro. Como que essa mulher atraiu o milagre para a vida dela? Servindo. Muitas vezes nós não entendemos que para as coisas ficarem melhor na nossa vida, nós temos que aprender a servir. Muitas vezes nós queremos encontrar alguém que nos sirva, que cuide de nós, mas nós temos que lembrar que para que alguém cuide de mim, eu tenho que cuidar de alguém. É uma lei de semeadura, uma lei de retorno. Tudo que você planta,
Às vezes aquela pessoa que você fez tudo por ela não vai fazer nada por você, mas Deus vai levantar alguém no tempo que você precisar para cuidar de você. Sabe por quê? Quem compra a dívida do serviço é Deus. Então todas as vezes que você serve alguém, às vezes a pessoa é ingrata, a pessoa que você serve. Não só ela não te recompensa, como ela não te reconhece, como ela pode até falar mal de você. Não só ela não é grata, como ela é ingrata. E aí muitas vezes você diz: chega de ser otária, chega de ser besta, babaca, nunca mais eu faço nada por... E você fala: eu gastei o pão dos meus filhos, eu gastei o pão dos meus filhos com essa pessoa, e olha o que eu recebi em troca. E você para de abrir a porta da sua casa. Você compra um marmitex para dar para um morador de rua, e você descobre que ele trocou na farmácia, que é a boca de fumo. Ele preferiu a droga do que a comida. E você diz: eu deixar de ser besta, porque eu tirei da boca do meu filho. E outra vez vai aparecer uma pessoa que precisa de maneira legítima, e nós vamos deixar de servir a pessoa por causa da ferida. Esta mulher recebe Eliseu com alegria. Você quer que vá tudo bem na sua vida? Repita comigo: eu não posso ser indiferente. Eu quero falar para você com convicção: Deus vai colocar essa semana pessoas para você cuidar. Pastor, já tem meu filho, meu marido, já tem minha esposa, meu irmão, discípulo de célula. Verdade, já está aí. Não precisa ser ninguém novo, mas também pode aparecer alguém novo essa semana. Lembre-se dessa palavra. Qual que é o nosso problema? Eu lembro uma vez que eu estava em frente ao Cine João Paulo. Na época lá em Rio Branco não era ainda o Tereré Top, era um lanche. Era uma agência de turismo, um lanche, o cinema e o hotel. Eu estou comendo com um discípulo um lanche, de repente chega um morador de rua. Ele fala: ei, mano, dá uma comida aí, velho. Eu falei: cara, eu não dou dinheiro, eu dou comida. Ele pediu dinheiro. Falei, aí falou: pode ser. Eu falei: mas eu não dou para levar, eu só dou para comer comigo do meu lado. Ô, velho, eu tô fedido, mano. Eu falei: não tem problema, se você comer aqui do meu lado, eu pago para você. Se você for levar, eu não pago, porque você vai trocar por droga. Tá bom, mano, tô com fome. Sentou lá, ele estava realmente bem fedido. Aí eu comecei a puxar assunto. Eu falei: e aí, Jesus, de onde você está vindo? Ele falou: não, mano, meu nome não é Jesus, é João. Eu falei: não, teu nome é Jesus. Ele falou: não, mano, você está me confundindo. Eu falei: não, porque tudo que eu fizer para você, João, eu estou fazendo para Jesus. Tudo que fizeste a um dos meus pequeninos. E o problema é que muitas vezes a gente vê o João, porque o João é um morador indigente de rua, não é um doutor, não está cheiroso. O João não vai abrir uma conexão, uma porta para você. E aí, se você aprender com muita gente que está dizendo que você é a média de 5 pessoas que se relacionam, você só vai olhar para cima e não vai olhar para baixo, para servir. E nós nos esquecemos que a promoção não vem só de olhar para cima, vem de olhar para baixo, para o lado. E não é ser intencional no aspecto de interesse, mas intencional no aspecto de verdadeira intenção de servir. Amém ou não? Vai tudo bem? Vai tudo bem para quem? Para quem se importa, para quem não é indiferente, para quem serve. Essa mulher servindo bem, ela se incomoda, ela diz: está errado. Para quem vai tudo bem? Para quem não se conforma, para quem é inconformado, para quem, por mais que esteja servindo bem, quer servir
maior. Você é um inconformado? Ou você é um acomodado? Já estou fazendo muito. Então aquela mulher chega no marido idoso dela. Ela era uma jovem mulher, ele era um idoso, um homem bem mais velho que ela. E diz: meu bem, vamos construir um quartinho para o profeta na sacada. Ou seja, a casa era como se fosse colada no muro. Então construiriam um acesso como uma escada por fora, que dava acesso à sacada da casa, onde eles fizeram um quarto colado na casa, que era para que o profeta, passando pela cidade, não só encostasse para comer o pão, mas também dormisse, não tivesse pressa para ir embora. Você já fez um quartinho na casa para Jesus? Você já chamou ele não só para uma refeição, mas para ficar, para habitar, para passar mais tempo? O mais interessante, essa mulher não tem interesse, e eu vou te mostrar. Porque quando ela faz o quartinho, ela manda colocar os móveis. Está lá no verso 10 e no verso 11, 2 Reis 4, 10 e 11. Ela coloca uma cama, um candeeiro, uma mesa e uma escrivaninha, uma cadeira. Ela mobília, para que o profeta ficasse o que, gente? Confortável. Tem muitas casas que se construiu um edículo ou um quarto de visita, onde muitos pastores e crentes chamaram de o quartinho de Eliseu. E agora que essa mulher construiu, o Eliseu estreia: rei profeta, fica aí. Só que tem um detalhe, olha o que o texto diz, deixa projetado, 2 Reis 4, 10 e 11, deixa projetado, por favor. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa, colocar nele uma cama, assim quando vier pode passar. Verso 11. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Você está servindo? Você quer que vá tudo bem? Sirva melhor. Por mais que você esteja servindo bem, sirva. Não se acomode. Está sendo um bom marido? Melhore. Está sendo uma boa esposa? Melhore. Não olhe para a média para baixo, olhe da média para cima. Não seja medíocre no teu serviço. Muitas vezes nós estamos trabalhando numa empresa onde as pessoas que trabalham lá são medíocres, elas só fazem o que são mandadas e às vezes mal feito. E você começa a olhar para a média e se acomoda, e você pode fazer mais, porque quem planta mais, colhe mais. Repita comigo: serviço provoca presença de Deus e milagres. O que ela plantou na vida do Eliseu? Serviço. Ela serviu com pão, depois com pouso. Só que chega um ponto que quando você vai servindo, aquilo que o apóstolo Paulo fala: a tua graça, o teu amor me constrange. Quem aqui já ficou na casa de uma pessoa que serve você tão bem que você fica constrangido? A pessoa só falta te carregar no colo. Mas como isso aqui, pastor? Pastor, você falou, minha irmã, tá bom, eu já não mereço nem o pouso direito. A pessoa assim é cheia de dedo com você. Tem gente que é cheia de coice. Como é que você está servindo? Vai tudo bem? Vai tudo bem para quem serve bem. Vai tudo bem para quem, por mais que esteja servindo bem, serve melhor. Terceira lição que ela nos ensina, passa para o verso seguinte, para o verso 13. Vai tudo bem para quem faz porque pode e não porque precisa. Guarda isso. Vai tudo bem para quem pode, para quem faz porque pode e não porque precisa.
A maioria das pessoas que servem, servem por interesse. Estão servindo por carência e não por potência. Estão servindo para serem vistas, reconhecidas, por recompensas públicas ou secretas. Mas elas não estão servindo com a verdadeira intenção e motivação. O que a mão direita fizer, Jesus falou, a esquerda não saiba. Logo no Sermão do Monte, em Mateus 5 e 6. Então Jesus ensinou sobre um jejum que glorifica a Deus, que não é para os outros ver. Uma oferta que glorifica a Deus, que não é para as pessoas verem. Um serviço que glorifica a Deus, que não é para ninguém, amém, irmão? Quem está aqui, diga amém. Se você faz por uma pessoa e ela não te reconhece, você para de fazer. Se você faz por uma pessoa e ela não te reconhece, você fica bravo. Porque você está fazendo porque precisa e não porque pode. Fazer porque precisa é intencional para Deus. Fazer porque pode, perdão, é intencional para Deus. Porque precisa é para a pessoa, para ser reconhecida. Quando você faz porque pode, você faz para esquecer. Quando você faz porque pode, o outro não fica te devendo nada. Você lembra que você fez aquilo por mim aquela vez? Lembro não, mana. Foi, porque não foi para lembrar. Agora quando você faz porque precisa, eu te ajudei. Você lembra aquele dia, às 16h43? Porque a pessoa fez para ter você. Pergunta, você está fazendo porque pode ou porque precisa? Vai tudo bem para quem faz porque pode e não porque precisa, porque o céu está comprando tua dívida. Quem serve ao pobre empresta a quem? A Deus. Então nota que se a pessoa que menos pode pagar é pobre. Todas as vezes que nós servimos alguém de todo o coração, Deus vai nos retribuir, amém, irmão? Então Eliseu agora, Eliseu é uma autoridade, é um profeta que tem entrada. Eliseu tem entrada, ele é diferente de Elias. Ele não está mais no tempo do Acabe. Então o profeta sempre teve acesso ao rei e ao comandante da guarda, que seria o chefe da polícia militar, o comandante do batalhão principal e o governador do estado. Então ele diz, eu tenho dito a Geazi, que dissesse a ela, a senhora tem nos tratado com muito cuidado, o que podemos fazer pela senhora? Nota, irmãos, que quando a gente é cuidado, tratado bem, logo a gente já pensa o quê? Essa pessoa quer alguma coisa, então já vou perguntar logo, porque dá pão, constrói um quartinho, como é que é aí? Estou devendo quanto? Olha a resposta dessa mulher. Podemos você falar em seu favor junto ao rei, ao comandante do exército? Ela havia respondido, eu. Pergunta que eu te faço, ela estava bem tendo tudo? Estar bem não significa ter tudo. É estar em paz com o que você tem. Estar bem é estar satisfeito com o que você conquistou. Tem gente que tem muito e não é satisfeito. Tem gente que tem pouco e está em paz. A pergunta que eu te faço, essa mulher queria ter filhos? Não? Não? A pergunta é, por que ela disse então, não minta para tua serva, homem de Deus? Porque quando o Eliseu manda perguntar para ela o que ela queria, ela disse que não queria nada, que ela estava bem. Só que Eliseu aceitou a fala dela, gente. Você entende que quando você serve cada vez melhor, você provoca Deus? Deus fala, esse menino está servindo bem demais. Está servindo bem. Vou abençoar esse menino. Porque, irmão, para a gente, para Deus, nós somos meninos. O que você quer, filho? Deus, não quero nada, a tua graça e basta. O que Salomão pediu? Para servir bem a cidade, a nação. O que Deus deu para ele? Tudo.
Quando nós queremos servir, Deus nos dá tudo. Quantas pessoas que estão querendo carro, casa, salário melhor, mas não é para servir a Deus, é autoafirmação. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai viver na bênção, vai se arrepender. Aleluia. Eita, que eu estou vendo. A pessoa quer a bênção para se vingar de alguém, só para bater no peito e dizer: eu venci. E a bênção vai virar uma maldição. Eu habito no meio do meu povo. Está tudo bem de ter tudo, ou de estar satisfeito com o que tem? Mas dá para ficar melhor? Então Eliseu fala: olha, no tempo determinado você vai dar luz. Porque o Geazi é perspicaz. O Geazi fala: olha, meu senhor, ela não pediu nada, mas eu noto que o marido é velho, casou com a novinha, e ela não tem. E dentro daquele contexto histórico, uma mulher que não tem filho é uma mulher maldita. E eu imagino por que ela fica tão irada. Não minta para tua serva, porque ela já deveria ter tentado muitas vezes. Então ela sepultou o sonho, ela sepultou o ideal. É um ideal que nunca foi suprido. Irmão, se você tenta ter filho tanto tempo e não consegue, tudo que você não quer ouvir mais é falar de quem? De filho, porque você não quer mais pensar naquilo, porque aquilo causa dor. Ela não queria ter filhos ou ela não queria sofrer? Então ela se ira. Gente, ela chega a dizer que o profeta é falso, porque ela se revolta. Não faça isso com a tua serva. Eu estou te dando o pão, eu estou te dando o quarto, e eu não quero nada. Mas a palavra, quando é de Deus, cumpre ou não cumpre? Querendo ou não? E ela não queria era sofrer, ela não queria era criar expectativas que não fossem supridas. Só que com um ano, gente, concentra um ano, ela está com o bebê no colo. A vida dessa mulher mudou ou não mudou? Melhorou ou não melhorou? Por quê? O que gerou esse filho? Pão e pouso. Pão e pouso. Eu tenho tantos milagres que eu vivi na minha vida por servir. Eu não tenho a lista de milagres que Deus já me entregou por causa de servir gente. Irmãos, é uma coisa impressionante. Quando eu penso em abrir a boca, já chegou 10. Por quê? Porque eu não tenho dificuldade de servir. Tudo que é meu é para servir. Se você quer ser uma pessoa que a vida vai tudo bem, e vai tudo bem não significa ter tudo, e vai tudo bem não significa que não vai ter lutas, porque ela não tinha o filho. E agora que ela recebe o presente de Deus, passa-se cerca de 10 anos, olhando para a cronologia bíblica, quando o garoto morre, provavelmente de insolação, ela teve agora a alegria de ter um filho nos braços, de ver o menino crescer. O marido é bem mais velho, provavelmente ele vai morrer primeiro. Ia sobrar quem? O filho ia ser o propósito da vida dela. Agora o milagre dela morreu. Qual a lição que fica? Não é porque você serve bem, e não é porque Deus te concede milagres que você não pode ver um milagre morrer. Milagres também morrem. Milagres também morrem. Só que quando um milagre é gerado debaixo de obediência, você ressuscita. Mas quando o milagre é fruto de desobediência, você pode perder para sempre. Aquela mulher, irmãos, ela tem uma atitude tão poderosa, porque quando morre o filho, ela era aquela mulher que não tinha fé, que poderia engravidar. Essa é uma coisa que Deus já me usou tanto. Mulher que não pode ter filho, engravidar, orar com a pessoa engravidar. Mas isso aqui não tem a conta. Se você quiser, depois no final a gente ora. Isso aqui é fácil. Essa mulher não acreditava nisso. Agora é uma mulher que quando o filho morre, aonde que ela levou o filho?
para ficar deitado? No quarto do profeta. Isso é simbólico. Você tem um lugar que você vai quando a morte te visita? Você tem um lugar que você vai quando a dor chega? Você tem um Eliseu na sua vida? Você tem um quartinho da presença de Deus? Você tem uma casa do Senhor para congregar? Você tem pastores? Você tem igreja? Você tem cuidado? Porque a dor vai chegar, não é se, é quando. E muitas pessoas, ouça o que o Espírito Santo quer falar com você. Muitas pessoas, porque já tiveram tantos falsos profetas na tua vida, tantos falsos pastores, tantos falsos mestres, que você criou bloqueio. Não minta para a tua serva, porque de tanto lidar com falso profeta, quando chega um Eliseu, você tem bloqueio. Tem gente que não consegue mais congregar em igreja, ir para a célula. Tem gente que não consegue mais abrir o coração para ninguém por causa de frustrações do passado. Deus tem uma palavra para você: as dores do teu passado não curado impedem o milagre do teu futuro. O homem fere ou não fere? Mas quem que cura? Usando quem? Outro homem. Se eu, por causa de uma ferida com um homem, me fecho, eu me fecho também para a cura e para um novo milagre. Então eu não estou me fechando para um homem, eu estou me fechando para um novo milagre. Não entendendo que nem todo mundo é igual, porque você, no primeiro extremo de maturidade, confiou como? Cegamente. E num segundo você generalizou e não confia mais em ninguém, colocando todo mundo como um falso profeta. Aí não nasce filho. Você nem acredita mais. E sabe por quê? Não tem muita gente que não tem gerado milagres, porque se isolou. Não tem mais pão, não tem mais pouso, não tem mais o quarto do profeta, não tem mais pastor, não tem discipulador, não tem célula. E disse: toda igreja é igual, todo pastor é vagabundo, todo líder é safado, todo crente é fofoqueiro. E você se fecha para o milagre. Agora essa mulher está curada, porque ela tem um Eliseu na vida dela. Quem é o Eliseu da tua vida? Todos nós que estamos aqui temos que ter um Eliseu. Não estou dizendo assim, o nosso Senhor é Cristo, mas Deus usa pessoas, nós temos que ter autoridade sobre nós. Toda autoridade é constituída pelo diabo. Então sim, eu tenho que selecionar meu pastor, mas eu tenho que ter alguém que eu me submeto, e que eu abro o meu coração, e que ora comigo. Essa mulher, ela tem o Eliseu. Aquela mulher que não cria em uma gravidez, crê em ressurreição agora. Irmãos, essa mulher é de uma resiliência espiritual tão absurda, porque uma das características do profeta, do hebraico nabi, nabá, anunciador, porta-voz, é que uma das características do dom profeta é ler a alma da pessoa. Deus me usa no dom profético, que é a capacidade de fazer a leitura do coração de alguém. Anda junto muitas vezes com o dom de discernimento, de você olhar para a pessoa, parece que ela está bem, mas ela colocou uma capa de que está bem, para proteger a verdade do que está do lado de dentro. E Eliseu, ele tinha esse dom, ele olhava para uma pessoa e Deus revelava a alma da pessoa. E aí entra a palavra profética: você está assim, 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 assim e assim. E agora essa mulher, primeiro ela vai ao marido, que é a autoridade. Meu bem, eu preciso de um cavalo, de um jumento, eu preciso de um servo para ir até o profeta, o homem de Deus. O marido dela: meu amor, não é sábado, sábado era o dia do culto na época, não é festa da lua nova, era a festa que ia ter no mês. Quer dizer, não é dia de conferência e não é dia de culto. O que você quer ir até o profeta? Aqui marido conhece esposa, esposa conhece marido, sim ou não? Olhou no olho aqui, mirou na mulher, diz: ei, está tudo bem? Está tudo bem.
Está tudo bem, não é dia de culto, não é dia de conferência, eu vou no profeta, dá logo o jumento. Ó, o menino está morto lá no quarto. Irmã, essa mulher está tão resoluta, ela está tão firme, que ela não está derramando uma lágrima com o menino morto no quarto. Ela não está tremendo, ela não está gaguejando, ela não está desesperada, porque quando nós temos fé em Deus, nós permanecemos firmes no dia mau. Eu não estou te chamando para uma fé em Eliseu, nem em mim. Eu estou te chamando para uma fé em Jesus. Porque Jesus é aquele que pode transformar morte em vida. Jesus é aquele que diz que ainda que você estiver morto, você viverá para sempre. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Porque quem tem Jesus tem a vida eterna. Jesus não vai curar só teu corpo, como aquele paralítico que o pastor falou, o leproso. Jesus vai dar a salvação eterna. Agora essa mulher vai até Eliseu. Primeira pergunta, concentra bem no que Deus quer falar. Primeira pergunta que o marido falou: vai? O vai tudo bem antes é você tem tudo. Estou bem com o que tenho. Mas ela queria mais alguma coisa? Sim ou não? O que ela queria? Um filho. Mas ela estava bem sem um filho, porque ela tinha se conformado em não ter. Agora ela tem, sim ou não? Agora ela perdeu. Aonde está o amor da sua vida? No que você tem eternamente, o amor de Deus, ou você tem a sua existência num marido, num filho, num carro, numa casa? Porque se você perdeu a razão de viver. Eu quero te incentivar a lutar pelo que Deus te entregou. Não desista do marido, da esposa, do filho, da empresa. Não desista, mas a tua identidade não está nisso. Quando ela chega agora, lá no pé do Monte Carmelo, onde Eliseu ficava, onde ele ficava orando, buscando a Deus, lá de cima o Eliseu viu ela. Ei, lá vem a sunamita, olha lá, Geazi. 10 anos tinha se passado, a amizade continuava. E agora ele manda o Geazi na frente. Ei, Geazi, corre lá, vê como é que ela está. Pergunta se está tudo bem, porque ele era um auxiliar do profeta, era um secretário. Ei, sunamita, como está o marido? Como está a família, a casa? Como está seu filho? Vai? Estava tudo bem? Estava tudo bem? Então eu aqui tenho uma lição. Tem 2 tudo bem. Tem o vai tudo bem da fé e da mentira. Vai tudo bem da fé e da mentira. Pastor, qual que é a diferença do vai tudo bem da fé e o vai tudo bem da mentira? Porque muita gente te pergunta o dia inteiro se está tudo bem. Primeiro, a maioria das pessoas você não conhece. Para um estranho você vai dizer que não está bem? A pessoa não está nem aí para você, não tem tempo para te acompanhar, e mesmo que tivesse tempo, não tem muitas vezes ferramenta, não tem capacidade. Então o que você fala quando é o ambiente errado, a pessoa errada? Vai da fé ou da mentira? Da fé. Porque você concentra, senão você vai sair daqui sem entender. A pessoa não pode te ajudar. Falar para ela que não está tudo bem, não só não vai resolver o problema, como vai agravar muitas vezes, porque ela vai impedir você de chegar no seu Eliseu. Se ela fala que não está bem para o marido, é perigoso o marido nem deixá-la ir no Eliseu. O que ela precisa do marido? De jumento, de servo. É o que ele pode entregar para ela. O Geazi é o pai do milagre? O Geazi é o profeta de Deus na vida dela? A autoridade? Não, então sai da frente. Vai tudo bem? Vai tudo bem? Vai tudo bem? Vai, da fé ou da mentira? Da fé de que vai ficar tudo bem. Da fé que diz vai ficar tudo bem.
Mas vai ficar tudo bem quando? Quando eu chegar no ambiente certo, diante da pessoa certa e abrir o meu coração. Irmãos, tem gente que está perdendo o milagre, porque não tem nenhum lugar que ele diz que não está bem. E às vezes você não só vai perder o milagre, como vai perder você. As sorridentes bebendo as próprias lágrimas do coração. Quando ela chega diante de Eliseu, aí o negócio muda. Deu tempo do Eliseu perguntar como é que ela estava? Lê o texto, ela corre, gruda nos pés do Eliseu. Ela lava a alma. Ali Ellen, pastora Ellen, ali sai a alma dela presa. Há quanto tempo? Ao ponto dela chegar diante do Eliseu, no monte, lá embaixo, diante dele, e ele não conseguir fazer o quê? A leitura da alma, de tão firme que ela estava. Só que quando ela gruda nos pés dele, ela desarma, e ela fala: eu te pedi filho, eu não te falei isso, não me dá filho. Geazi, pega o bordão. Bordão era o cajado do profeta. Levanta o vestido, coloca o vestido dobrado, preso no cinto, e dá-lhe a cunha, a rocha. Se alguém te cumprimentar, não responda, não pare. Tem coisas que não dá para você perder. Tem gente que está morrendo e está brincando. Para de brincar com coisa séria. Quando as coisas estão se perdendo no casamento, estão se perdendo na família, quando estão se perdendo na nossa vida, nós não podemos brincar e perder tempo. Só que ela diz assim: tão certo como Deus vive e como você está na minha presença, eu não vou sair daqui. Você lembra de Jacó? Eu não te largo. Você quer milagre? Você tem que aprender a brigar com Deus. Você tem que aprender a lutar com Deus. Você tem que aprender a ser resoluto. Porque quando você está diante da autoridade, você não fala que está tudo bem. Porque se você falar que está tudo bem, não é da fé, é da mentira. Eu concordo que em 99% das vezes você vai ter que dizer: vai tudo bem. Porque não é pessoas que vão te ajudar, é pessoas que vão fuxicar a tua vida e ainda vão aumentar o nível do teu problema, porque você, em vez de lidar com um, vai lidar com 30. Só que não é possível que não tenha um Eliseu na tua vida. Não é possível que não tenha um Carmelo. Não é possível que não tenha um lugar que você pode ir. Não há uma pessoa que você pode ir para abrir o seu. E claro, essa pessoa é Jesus. Mas Jesus também usa os seus servos. Jesus é representado por pessoas, sim ou não? Ele endereça a carta às igrejas ao anjo, que é um pastor. Eliseu vai com aquela mulher, Geazi não resolve. Nota que tem pessoas que não têm o nível de autoridade de outras. Tem gente que ora, nada acontece. Tem gente que ora, o negócio acontece, porque a pessoa tem autoridade. Tem gente que vai expulsar demônio e não expulsa. O outro chega, sai. O poder está na pessoa? Não, está em Deus. Mas a pessoa tem que ter intimidade. Eu lembro de uma vez, logo que eu comecei a pastorear em Rio Branco, eu estava no meu primeiro ano de ministério em 2008, era pastor da Presbiteriana Renovada, e teve a morte de um bebezinho. Eu nunca tinha ido num velório de bebê, é muito triste. Você vê aquela coisinha mais linda do mundo, ele deveria ter uns 8, 9 meses, ele caiu da rede, bateu uma moleirinha e morreu. Eu fiquei arrasado, eu vi aquilo, aquela cena. Eu não era, a pessoa não era da igreja. Eu não lembro como que eu cheguei lá naquele lugar. Não sei se me pediram para ir lá orar, dar uma palavra, acho que foi isso.
E quando eu cheguei lá, aquilo me moveu de íntima compaixão. E aquilo me constrangeu tanto que eu fui no bebê orar por ressurreição. Ele estava morto há pelo menos umas 16, 18 horas ele estava morto. E eu lembro que eu orei naquele bebê, ele não ressuscitou. Claro que eu orei, Senhor, se esse menino for para voltar à vida e ir para o inferno, para sofrer, se foi teu propósito levá-lo, Senhor, que ele não volte. Mas Senhor, olha, o meu coração está quebrantado por essa criança. Senhor, ela tem uma vida pela frente. Eu quero usar da autoridade de Jesus e do poder dele. E eu quero clamar por ressurreição aqui. Mas Jesus não trouxe de volta. Eu lembro que aquilo me abalou. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu creio na Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que morto ressuscita, ressuscita. E uma vez eu estou na igreja jejuando, e num período de oração, de repente chega a Valcinete. Hoje a Valcinete mora 3 casas antes da minha, lá em Rio Branco. Eu moro na Venezuela 645, 2 casas antes, 2, na terceira é ela. De repente chega a Valcinete. Naquela época ela morava em outro endereço. Eu estou dando o nome aqui, está sendo gravado. Ela chega com uma mulher esbaforida, desesperada, com um bebê morto. Eu toco no bebê, está sem pulso, está gelado. Eu falo, morreu, minha irmã. Chama o IML. Olha. Não, pastor. Elas abaladas. Eu trouxe ela aqui porque eu creio que o Senhor é homem de Deus. E o Senhor vai orar e vai ressuscitar. Eu quase que eu dei risada. Eu falei, minha irmã, morreu. Pastor, o nosso Deus ressuscita. Eu falei, é verdade. Então eu vou orar. E eu orei, mas pensa num cara sem fé. Orei mais pela Valcinete. E comecei a orar ali, orei, aquela oração. Aí de repente, falei, Valcinete, ele não vai voltar. Não voltou. Aí ela falou, pastor, ora, eu acredito, ore, continue orando. Aí eu continuei orando, peguei. Aí teve uma hora que eu falei, Valcinete não vai voltar a segunda vez. Ela falou, pastor, ora. Aí eu peguei o bebê no colo e comecei a orar com fé de verdade. E eu comecei a ministrar vida nele, volta a vida. E comecei a ministrar nele, soprar nele. Gente, de repente esse menino e deu um espirro e saiu tipo um trem dele, um negócio dele, como se fosse um líquido, um negócio horroroso. E esse menino voltou à vida. Aquilo até hoje me emociona falar disso. Aquele dia eu entendi claramente que o milagre não aconteceu por causa de mim. Eu tinha autoridade, mas o milagre aconteceu por causa da fé da Valcinete. Milagre precisa de fé, quem está entendendo? Aquela mulher, hoje o menino é adolescente. É adolescente o garoto. Passou-se muitos anos, isso é em 2010. Já deve estar com uns 14 anos. Milagres ressuscitam. Milagres ressuscitam. E sabe qual foi a criança que veio ao mundo, morreu e ressuscitou? Jesus. Ele é a esperança desse mundo. E quem tem Ele tem tudo, mesmo no dia que não tem nada. E você pode dizer, está tudo bem, mesmo quando você não tem tudo. Você pode dizer, está tudo bem, mesmo quando você for crucificado de cabeça para baixo, como Pedro. Você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece, quando você tem abundância e quando você passa necessidade. Porque quando nós preparamos um quartinho para Jesus, nós não temos só um milagre na vida, nós temos um milagre eterno. E sabe qual é o quartinho que Jesus pediu para você entregar para Ele? O seu coração, a sua alma.
Ele está à porta. Você quer entregar hoje o pão para Ele? Você quer entregar o pouso para Ele? Porque quando você entrega essa intimidade para com Cristo, o milagre vai acontecer na sua vida. Queridos, milagres que vão acontecer aqui dia a dia, mas o maior milagre é o milagre da ressurreição. E um dia eu e você vamos morrer. Não importa de quantas curas você seja curado. Aquele menino foi ressuscitado, mas ele vai morrer. O filho da mulher de Naim foi ressuscitado. Jesus parou o velório, levantou o menino, mas ele morreu depois de outra coisa. Certo é que você e eu vamos morrer, mas quem tem Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ter Jesus é ter uma vida em abundância. Mesmo no pior dia da tua vida, com Jesus você vai dizer: vai tudo bem. Vamos colocar em pé. Eu quero orar com você. Eu quero fazer um convite. Talvez você está tão acostumado a dizer que está tudo bem, e às vezes não está bem. Você que nunca entregou a vida para Jesus, esse lugar que é a tua alma, você nunca entregou para Ele. Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa. Hoje Jesus quer que você faça aquilo que aquela mulher fez, mas não com a casa física apenas, mas com a tua alma. Recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está afastado, você se afastou dos caminhos do Senhor Jesus, saiu da casa do Pai, Jesus está pedindo para você regressar, e você de novo entregar a chave do seu coração para Ele, as chaves da sua vontade, e entregar o controle e o governo na mão dEle. E você que tem sofrido tanto, porque você tem andado solitário, você tem dito vai tudo bem, mas para todos, porque não tem ninguém que você tem falado a verdade. Deus tem convidado você a ter uma pessoa para falar a realidade. Você que está aqui hoje, quer entregar a vida para Jesus, não é para mim, não é para a Igreja Batista do Bosque, é para Jesus. Claro, essa família está pronta para cuidar de você. Há uma igreja preparada para isso. Você que quer receber Jesus, faz um sinal com a sua mão. Hoje eu quero receber Jesus na minha casa, porque eu quero que fique tudo bem. Você que quer reconciliar, vem aqui à frente, quem levantou a mão entregando a vida para Jesus. Você que está afastado, vem aqui também. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Você que quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Saia do seu lugar. Se você não tiver coragem de se posicionar aqui hoje, você não vai se posicionar lá fora. E você que está afastado, sai do seu lugar. Vem aqui. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça. Tem pessoas para entregar a vida para Jesus aqui hoje, e tem pessoas para reconciliar aqui hoje. Você que tem passado por momentos tão difíceis, talvez você já serve Jesus, mas está faltando transparência. Está faltando você contar para alguém o que está acontecendo de verdade, antes que seja tarde demais, antes que o pecado te leve à morte. Você tem uma oportunidade. Tanto você que quer aceitar Jesus, quanto quer se reconciliar, eu estou aqui te esperando para orar por você. Não tenha vergonha de vir aqui à frente. Quem confessa Jesus diante dos homens, Jesus confessa você diante do Pai. Quem o nega diante dos homens, Jesus o nega diante do Pai. Aleluia. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Ainda mais quando é mais de duas, é três. Tem mais. Tem mais gente para vir. Não tenha vergonha, venha mesmo. Se você precisa voltar para Jesus, ou aceitar Jesus, venha mesmo. Venha como você está. Venha como você está, para que fique tudo bem.
Pai, em nome de Jesus, aqui estão filhos e filhas, filho e filhas que estão entregando a vida para o Senhor. Eu peço nessa hora, Pai, que o Senhor faça morada na vida deles. Eles estão entregando a alma deles para o Senhor morar. O Senhor é o pão da vida, quem comer de ti jamais terá fome. O Senhor é a água da vida, quem beber de ti jamais terá sede. E o Senhor também tem uma morada para eles eterna, onde lá não chega ladrão, não chega traça, não chega doença, não chega a morte, não chega o pecado. Senhor, dá graça para eles serem fiéis a ti todos os dias da vida deles. Livra-os do mal, livra-os de se desviar, de voltar atrás. Que eles possam servir ao Senhor firmemente nesta igreja. Que eles possam ter pessoas para ajudá-los, instruí-los na jornada cristã. Que eles possam estar em célula, em discipulado, congregando. Que eles possam amar, ler a tua palavra, orar. Que eles possam te conhecer e prosseguir em te conhecer. E que eles tenham, seja gerado neles muitos milagres. Que eles carreguem em seus braços muitos milagres. Mas acima de tudo, que eles sirvam o Senhor todos os dias, independente de qualquer coisa. Coloca o sangue de Jesus entre ele e as visitações malditas, todos os pecados geracionais, todos os pecados que eles cometeram antes desse dia. Senhor, perdoa-os, lança-os no mar do esquecimento. Coloca o sangue de Jesus entre eles e essas visitações. Rasga o escrito de dívida que o diabo tinha contra eles. Escreva o nome deles no livro da vida, e que eles possam nutrir e sentir todos os dias a alegria da tua salvação. Que o Senhor esteja com eles, guardando e os direcionando, os orientando, os sustentando, os fortalecendo, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por cada irmão que está aqui hoje, que possa servir bem, que possa servir melhor, e que possa fazer porque pode, não porque precisa. Que cada um de nós venhamos praticar o vai tudo bem da fé, nos ambientes errados, mas o vai tudo bem, realmente, falar a verdade, diante do homem de Deus. Não está bem, eu preciso de ajuda. Que todos nós possamos confiar, que o Deus que nos gerou em Cristo, é o Deus que nos ressuscita, que vale a pena servi-lo, que Ele é o Deus do milagre. Senhor, aqueles que entraram aqui desanimados, desesperados, desesperançosos, aqueles que entraram fracos, caídos, sejam fortalecidos hoje no seu amor. Que a sua presença esteja sobre eles, e que eles possam sentir o Senhor, sentir o seu toque. Entra na casa dessa pessoa, que ela possa viver milagres, que ela possa viver restauração, ressurreição no casamento, ressurreição na vida profissional, na vida ministerial, na vida espiritual, em todas as áreas, que ela possa viver na vida afetiva o milagre. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, e através desta igreja nós oramos, Senhor, que uma unção poderosa esteja a vida do pastor Gênesis e da pastora Meire, sobre a vida dos 12 e das 12, sobre a vida dos líderes de célula, sobre aqueles que trabalham e servem o teu nome nesse lugar, para que eles sejam Eliseus desta geração, que eles sejam respostas de Deus para muitos que precisam de uma resposta. Que a tua igreja seja a resposta para esse mundo perdido, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, uma semana extraordinária.